Bem, ele que é advogado especialista na área de inventário, sucessão, processo civil e uma série de coisas. O doutor Marcos Coelho, ele que é advogado especializado em processo civil, não é isso, doutor? Exatamente. E veio tratar conosco aqui para acender uma luz para quem tem algum bem. Ninguém vai ficar para semente, né, gente? Ninguém fica para semente. Uma hora a gente morre. E se a gente não morre deixando as coisas organizadas, a situação para quem fica é muito grande, o problema, não é? Então, a gente convidou o doutor Marcos Coelho, que faz parte lá da FRAS Advocacia, que é um grande escritório de advocacia, que inclusive nos serve aqui muito com especialistas dessa área. Ele veio para conversar conosco a respeito dessa questão. Doutor Marcos, é uma alegria trazer o senhor aqui, tê-lo aqui no nosso estúdio. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marimar, boa noite aos seus ouvintes. Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui hoje. Eu vi que você recebe aqui convidados do mais alto gabarito para falar de temas importantíssimos. Então, me sinto hoje muito especial por estar aqui com você para compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre inventário e sucessões com os seus ouvintes. Ah, que coisa boa, doutor. É uma alegria ouvir isso do senhor, é uma verdade. Aqui a gente prima muito que os profissionais que venham falar para a nossa sociedade entendam realmente do assunto, falem de forma tranquila e fácil, porque a comunicação ela flui assim, a partir do momento em que a gente fala a mesma linguagem da sociedade, de quem está te ouvindo, né, doutor? Aí porque, sobretudo com relação ao direito, existem muitos termos técnicos de difícil acesso para a maioria da população, né? O direito em si, ele é muito complicado. Ele então, a gente tem que ser uma ferramenta de simplificação na vida das pessoas. As pessoas hoje estão com muitos problemas e um advogado na vida delas pode ser uma boa ferramenta para resolver boa parte desses problemas. Certo, doutor, com certeza. Então, gente, como nós começamos ali no início falando, o doutor Marcos veio falar a respeito das questões de heranças que as pessoas têm e o que elas devem fazer, porque existe muita dificuldade das pessoas em lidar com relação a essa questão de inventário. Mas inventário extrajudicial, como é possível, como evitar anos de espera na justiça? Gente, quando uma pessoa falece, os bens deixados não podem ser simplesmente divididos entre os herdeiros sem uma regularização formal da herança na justiça. Para isso é necessário fazer um inventário. Mas o que muitas pessoas das famílias não sabem é que em diversas situações esse procedimento pode ser feito diretamente em cartório de forma muito mais rápida, muito mais simples, menos burocrática do que pela via judicial. Doutor Marcos Coelho, que notícia boa. Muita gente não sabe disso. As pessoas podem ir direto, doutor, no cartório e ali resolver essas questões de heranças? Sim, hoje em dia está bastante simplificado. Primeiramente, eu gostaria de explicar para os ouvintes o que é um inventário. Muita gente ainda não sabe o que é isso. Inventário é um procedimento que busca regularizar transferências dos bens de uma pessoa que morreu para os seus herdeiros. E muito tempo atrás, a única opção viável era apenas o processo judicial de inventário. Então, desde um tempo para cá, o CNJ vem desburocratizando a justiça e permitindo que os cartórios, principalmente os cartórios de notas, que são os responsáveis por fazer isso, hoje eles podem fazer um inventário extrajudicial, que é feito por um tabelião, quando tem consenso entre os herdeiros e todas as partes são maiores e capazes. E é simples assim, doutor? Chega com os documentos dos bens, as pessoas presentes com toda a sua documentação, e ali o tabelião já lavra aquilo.
sem problema. Alguns dos requisitos são a organização documental. Então, precisa de um auxílio de um advogado especializado em inventário. Ele tem que organizar a documentação dos bens daquela pessoa que faleceu e não pode haver briga entre os herdeiros. Eles têm que estar em consenso da forma que vai ser realizada aquela partilha. Se não houver consenso, não é possível se realizar um inventário extrajudicial. É preciso judicializá-lo. Certo, doutor. Como que está essa questão de inventários hoje aqui no estado do Tocantins? Existe uma demanda grande? As famílias estão aí brigando por causa das coisas? Ou isso já se tornou extrajudicial? Infelizmente, ele ainda tem uma pouca adesão. Hoje, a maioria dos inventários são judiciais por esse problema, a briga entre os herdeiros. Hoje, o patriarca ou matriarca da família não organiza tão bem a gestão do seu patrimônio, de como ele vai ficar dividido depois da sua morte, e acaba que, com o falecimento dele, se instauram diversos conflitos na família. As pessoas não concordam com a forma de que vai ser dividido e acabam passando aí por um inventário judicial que demora décadas, às vezes. E fica caro, né, doutor? Muito caro. Cada parte, cada herdeiro paga ali o seu advogado, né, e acaba pagando custos altíssimos com isso. O que o senhor orienta? O ideal sempre é resolver isso entre em consenso, para evitar os gastos, né, que são elevadíssimos, e fazer um inventário extrajudicial. Tá certo, são 18 horas, 15 minutos, nós estamos aqui conversando com o Dr. Marcos Coelho, ele que é especializado em advocacia de processo civil, em sucessão e inventários relacionado à questão de bens, entre outras especialidades, né, doutor? Eu vi o seu currículo e achei interessantíssimo. Você, embora seja tão jovem, você já tem tantas especialidades dentro da área do direito. Graças a Deus, eu sempre gostei de estudar bastante, desde a faculdade eu venho me especializando. E essa é uma área que me pegou bastante, porque a gente vê várias famílias assim se destruindo hoje em dia por causa de patrimônio, e a gente poder ajudar essas famílias, às vezes, a se restaurarem, é uma parte assim do nosso profissional muito gratificante. Então, doutor, o que você viu de mais peculiar nesses processos que você faz de inventário, de separação de bens? Porque a gente percebe, na sociedade hoje, a gente tem um interesse material tão grande em cima dos filhos, nos bens dos pais, dos avós, dos tios, que a gente vê diariamente notícias de pessoas da própria família que planejam o assassinato dos titulares dos bens para ficar com esses bens. O que acontece com uma pessoa que, para ficar com a fortuna, mata o pai, mata a mãe, mata a avó, mata aquele que tem a detenção dos bens, doutor? Tem um caso bastante rumoroso que eu acho que todo mundo conhece aqui, que é o caso da Suzane von Richthofen, né? Que matou os pais para ficar com herança, e ela foi considerada indigna de receber aquela herança. Então, assim, a consequência de uma pessoa que pode, porventura, matar os pais ou prejudicá-los é a questão da indignidade, ela ficar com o que ela tanto almejou, que é a herança. E, assim, um caso que me marcou bastante é um caso bastante atípico. É um caso de paternidade socioafetiva. Um pai, ele tinha 10 filhos legítimos e 1 de criação. Esses 10 filhos legítimos fizeram um inventário e deixaram de fora esse filho de criação, e depois esse filho de criação, com aquela angústia no peito, entrou na justiça, conseguiu anular aquele inventário e pegar por direito aquela parte que era dele. Então, assim, foi algo bastante interessante que a gente já pôde fazer. Doutor, tem muita briga entre irmãos por causa de bens, né? O que motiva isso? A ganância, né? Principalmente a ganância. E existe um fato assim muito interessante, que às vezes aquele filho que cuida dos pais quando está mais velho, ele acha que ele tem mais direito do que os outros. E por mais que ele tenha feito isso por bondade no coração, isso não dá a ele direitos maiores do que os outros herdeiros. Então isso aqui é algo muito comum e é o que mais a gente vê no dia a dia dos inventários. Agora, doutor, para aquele filho que cuida do pai e os outros não cuidam,
aquele que se responsabiliza, porque eu já vi famílias grandes em que muitos não estão nem aí para os pais e ficam 1 ou 2 no máximo se revezando. Isso tem alguma coisa na hora da partilha do bem? Pro direito não existe essa distinção do que cuida e o que não cuida. Infelizmente não existe essa distinção. Se porventura, enquanto vivo, essa pessoa entrar com um processo de abandono afetivo, o idoso ele pode entrar com um processo de abandono afetivo em face dos filhos. Posteriormente ele pode não receber a herança, mas ele precisa entrar com esse procedimento antes de falecer. Certo. Doutor, as pessoas precisam saber as providências que elas têm que tomar quando elas têm poucos bens, né? A gente sabe que até essas casas populares, elas são, não é, imóvel também de herança, essas coisas todas. Para uma mãe que tem 4 filhos, por exemplo, né? Até a pergunta aqui do Jonatas Alencar, para uma pessoa que tem 4 filhos, por exemplo, e não sabe como que vai fazer essa partilha de bens, o que o senhor orienta que ela faça e que ela nem tenha dinheiro para pagar? A Defensoria Pública ajuda nisso? Não, né? Porque tem bens. A Defensoria, ela pode ajudar sim nesse sentido, porque ela vai analisar a situação financeira daqueles herdeiros. Então, se aqueles herdeiros forem pessoas hipossuficientes, ela pode atuar sim naquele inventário. Mas para uma pessoa viva, como nesse caso, o que ela pode fazer para se organizar? Ela pode doar esse imóvel para os filhos e seria uma cláusula de usufruto vitalício. Então, sim, ela tira aquele patrimônio do escopo dela, então não vai ser inventariado posteriormente. Os filhos já ficam com aquela casa, mas ela tem o direito de permanecer lá, usar e gozar de qualquer forma, até o final da sua vida. Certo. Agora são 18h20, 98484-9898 é o telefone do nosso WhatsApp. O Jonatas Alencar, doutor, mandou para você essa pergunta. Ele quer saber em relação ao testamento. Ele tem que ser registrado e depois do óbito, ele tem que ser realizado na íntegra? E ele parabeniza o senhor pelas respostas. Obrigado, Jonathan. Existem 2 tipos de testamento, o testamento público e o testamento particular. O testamento particular, ele precisa passar por uma confirmação no judiciário, que todos os requisitos foram preenchidos. Assinado pelo testador, assinado também por 2 testemunhas e passado pelo crivo do judiciário, pelo juiz. Já o testamento público, ele goza de boa-fé, ele goza de presunção de veracidade. Então, bastaria abrir o processo chamado abertura e cumprimento de testamento. Se analisaria tudo que foi disposto naquele testamento e tentaria cumprir aquilo por meio de um processo judicial. Certinho, Jonatas, ficou esclarecido aí para você? Comunique-se aí conosco. Então, agora são 18h22. Doutor, eu quero abrir agora para suas considerações finais a respeito do tema. Ele disse que sim, muito obrigada. Eu que agradeço, Jonatas. Um grande abraço para você, o Jonatas Alencar. Doutor, as suas considerações finais, o que você orienta para as pessoas que estão passando por situações relacionadas à questão de inventário, sobre as novas modalidades mais baratas que elas têm? Dá esse conselho aí para elas, para a gente encerrar nossa entrevista, que afinal de contas você também tem um compromisso. E a Edilene, da Liga Feminina do Câncer, está aqui esperando também. Pois não, doutor? Um alerta muito importante, que pouca gente não sabe, é que o processo de inventário ele tem um prazo para ser instaurado. Depois do falecimento de uma pessoa, os herdeiros ele tem um prazo de 60 dias para dar entrada no inventário. Se o inventário não for aberto nesses 60 dias, vai incidir uma multa de 10% sobre o valor do imposto. Ou seja, se lá na frente incidir um imposto de R$100 mil, esses R$100 mil vão ser acrescidos de R$10 mil. Mas quem passou desse prazo pode a qualquer momento abrir o inventário. Hoje o que a gente vive é uma situação de irregularidade. Muitas pessoas têm um familiar falecido e não abrem um inventário porque não querem, dispor de qualquer bem ali naquele momento, mas acabam não pensando nessas consequências por falta de conhecimento. Então, eu indico para quem tem um familiar falecido e não abriu o inventário, procure um advogado especialista para regularizar essa situação.
É, porque a multa é alta, hein, doutor? Muito alta. Doutor muito alta, do céu, os impostos são altíssimos também, né? muito alta. Qual que é o percentual de imposto que uma pessoa paga pelo um bem que ela tem, que ela está dividindo? O percentual do ITCMD, que é o imposto da herança que a gente chama, ele varia de 2% a 8%. Nossa. Ele é progressivo. Um patrimônio acima de 2 milhões de reais vai incidir o imposto de 8%. Tudo que for acima de 2 milhões é 8%. Então, se você tem um patrimônio ali de 1 milhão de reais, vai incidir esses 8%, 80 mil reais. Para onde vai esse dinheiro, doutor? Para o Estado do Tocantins, no nosso caso. Para o estado do Tocantins. Pro estado do Olha Tocantins. só que